As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora mais um Gabinete de Guerra das Manhãs 360, esta terça-feira com a análise de Orlando Samões, especialista em relações internacionais. Olá, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a nós por ter aceitado. Começamos pelas declarações de Marco Rubio, que diz que a Ucrânia deve estar disposta a ceder território para alcançar um acordo de paz, mas também disse que a Rússia deverá fazer concessões, que não pode conquistar toda a Ucrânia, mas que será muito difícil para Zelensky forçar os russos a voltarem até onde estavam em 2014. Orlando, o que é que podemos antecipar? Bom, isto hoje vai ser mais um dia de importantes conversações. Mesmo. Marco Rubio tem tido sempre esta postura um pouco mais conciliadora, não é? E ele, principalmente em 2014, fez uma leitura totalmente diferente da primeira invasão, portanto a invasão da Crimeia. E, portanto, é alguém que ainda pertence a um partido republicano um pouco mais conservador, um pouco mais tradicional, da maneira que nos faz lembrar as posições mais habituais e não tão extremistas ou radicais em alguns pontos de Donald Trump. Ele, aliás, convenceu os votos no Senado até de democratas e, portanto, teve praticamente a unanimidade da sua própria da sua própria eleição, isto é, depois de ter sido escolhido pelo Presidente, não é? Que tem que passar pelo Senado. Ele, enfim, está bastante preocupado com a situação e envolvido. É verdade que ele dá a entender que a Ucrânia terá que ceder território, mas pelo menos não parece estar como o Pete Hegseth tão disposto no fundo, a atribuir à Rússia até as zonas que ainda não estão conquistadas. Porque, à exceção de Lugansk, ainda há zonas de Donetsk que ainda assim são controladas pelos ucranianos, e para não falar de Kharkiv, onde a Rússia tem uma presença relativamente baixa, ou até de Kherson, onde a Ucrânia conseguiu uma boa parte da cidade de volta. Então não haveria razão nenhuma para achar que a cedência poderia ser total, mesmo nessas zonas, e Marco Rubio, pelo menos, enfim, sublinha que a Ucrânia terá que existir, coisa que até o próprio Trump parece, nas últimas entrevistas, ter posto um bocadinho em causa até que ponto é que a Ucrânia sobreviveria a esta situação. Ele também disse, no entanto, que não há solução militar. Exato. Foi muito perentório nestas palavras, que também nos podem dar alguma esperança, mas que mais uma vez tem uma leitura muito ambígua, porque acho que todos concordamos que não há solução militar, se calhar não concordamos tanto com a forma de prosseguir a partir daqui. A Ucrânia também diz que está, portanto, com o bloqueio de informação e mesmo das armas, muitas delas que poderiam estar neste momento a deslocar da Polónia e que já fazem falta na frente de batalha, portanto, a Ucrânia nota que está a receber a um ritmo um bocadinho menor, e Marco Rubio diz que até este bloqueio poderá ter de ser levantado, pelo menos põe essa hipótese, o que já ajuda a sinalizar, enfim, um apoio um bocadinho maior do que os outros membros da administração. Ainda assim, eu tenho notado nas declarações dele uma ênfase parecida à de Trump, que é a ideia de não hostilizarmos a Rússia, e ele fala até que temos que evitar uma linguagem anti-russa, anti-Rússia, e quanto a isso, quer dizer, em parte tem toda a razão, quer dizer, nós não temos nada nem contra as pessoas, nem contra o país em si. O problema é a atitude da sua liderança. E, portanto, se calhar termos alguma contenção em termos de linguagem é bem-vinda nesta altura em que estamos a tentar, de alguma maneira, aliciar a Rússia para um qualquer tipo de acordo. Vamos ver, não é, no que é que dá esse acordo de uma espécie de trégua. Foi utilizada a palavra aérea e trégua. marítima, não é?
aérea e marítima uma trégua, por exemplo, sobre o Mar Negro. Portanto, era importante passar para uma situação de maior estabilidade no Mar Negro, até pela importância que tem para todas as rotas a nível de mercadorias. Um cessar-fogo que, pelo menos parcial, que utilize, portanto, que impossibilita a utilização do longo alcance e, portanto, dos mísseis de longo alcance. Isso significaria, em princípio, poupar, por exemplo, as centrais de energia que têm sido atingidas, quer de um lado, quer do outro, fora da linha da frente. E claro que creio que iria estar escrito nesse cessar-fogo infraestruturas civis, enfim. Parece-me que isto é tão óbvio que nem sei porque é que é preciso estar escrito, mas hoje em dia, como as coisas estão, o que é que me parece com este tipo de descrição? Que talvez estejamos perante um conjunto de pontos que sejam facilmente verificáveis, porque se houver ataques sobre o Mar Negro ou se houver ataques que utilizem longo alcance, estarmos fora das linhas da frente, não é? Pode ser É mais fácil de acompanhar, não é? É mais fácil de acompanhar, é mais fácil de monitorizar. E, portanto, a mim parece-me que a Ucrânia o que quer é poder monitorizar. Claro que, até para poder ter uma estratégia mais dessa, é o chamado tick for tack, não é? Ou seja, podermos fazer, em termos de espelho, o que o outro lado estiver a fazer. Coisa que, aliás, diga-se, isso tem sido sublinhado e bem, a Ucrânia nunca pôde utilizar o mesmo tipo de força, a mesma escala, e por isso é que também estamos aqui na situação em que estamos. Também poderá passar pelo acordo uma libertação de prisioneiros, que a Ucrânia gostaria que fosse completa. Aqui sim tem sido sublinhado o direito internacional, porque tem sido de 1 para 1. Os Emirados tiveram um papel nisso. Agora, se passarem esta discussão para a Arábia Saudita, também não lhes ficará mal conseguirem uma libertação de prisioneiros. É sempre importante em guerra que sejam libertados de um lado e do outro. Significa que pelo menos essa regra do direito da guerra continua a ser prevalecente. Entretanto, esta terça-feira, mais de 30 países vão participar em Paris numa cimeira a nível militar para negociar a criação de uma força internacional para a Ucrânia. Dos 32 Estados-membros da NATO, só 3 vão ficar de fora. A Croácia e o Montenegro não responderam ao convite. E, claro, os Estados Unidos, que nem sequer foram convidados. Orlando Simões, a Europa demorou a reagir, mas está no caminho certo? Sim, parece-me que sim. E que, mais uma vez, nota que quando não se consegue reunir com todos, pelo menos com uma parte. Enfim, no caso de Montenegro é um dos últimos a ter feito parte. A Croácia tem um bocadinho mais importância. E claro, aqui é pena os Estados Unidos não estarem tão envolvidos, mas estamos numa fase muito pouco habitual da política externa americana, em que parece que está a haver revisões muito profundas. Os Estados Unidos aqui é, no fundo, o depositário de todas as manifestações de interesses perante a NATO e que neste momento parece não valorizar assim tanto a aliança. Ainda bem que é possível estabelecer outros acordos, as tais coligações de vontade que envolvam outras geografias e que, no fundo, possam dar continuidade às discussões. De dizer que nós temos, muitas vezes, comparado algumas das situações atuais, infelizmente, com os princípios da Segunda Guerra Mundial. É verdade, sim. Não é? Quantas vezes não comparamos a invasão dos Sudetas com, no fundo, esta invasão do Donbass? As justificações parecem ser parecidas e depois as tentativas de apaziguamento usam o mesmo tipo de argumentos. Ora, se assim for, também há mais uma comparação que se pode fazer, não é? Que é os Estados Unidos demorarem a reagir, porque os Estados Unidos, ao longo da Segunda Guerra Mundial, também tiveram muita dificuldade em perceber que o problema era mundial e que o problema iria abarcar todo o mundo devido ao corte com as tradições, com as formas de estar, de lidar entre os países um pouco anteriores à Segunda Guerra Mundial, que, relembro, já eram desde os pontos do Wilson, portanto, desde a própria presidência dos Estados Unidos, que tentou lançar as primeiras organizações internacionais em que os países iriam contar como iguais, e que, no fundo, a ideia, enfim, parte do Woodrow Wilson, em boa medida, não é? O reforço de outras instituições também já existiam no final do século XIX, mas que passaram a ter uma expressão maior
depois da sua presidência, e que no fundo também foram, na década de 30, completamente desprezadas, e que quando chegamos à situação da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também tiveram uma postura de pensar que era um conflito que apenas dizia respeito à Europa. Dizer que nesta situação acho que o argumento atual é mais difícil de colocar, porque estamos numa situação bastante diferente, porque nunca tínhamos tido um acordo tão alargado de que iria haver uma inibição de força por parte dos países, que os países contariam mesmo como iguais e que teriam tido em consideração. Nunca tinha havido um esforço tão grande. E, além disso, também nunca tinha havido a possibilidade de, ainda assim, permitir aos vencedores de uma guerra passarem a dispor de um arsenal nuclear que neste caso, cujo maior do mundo até está, provavelmente, mesmo na Rússia, herdeira do país vencedor da Segunda Guerra Mundial, um dos vencedores que seria a União Soviética, e portanto, eu não, enfim, acho que não concordo totalmente com aquela frase de Donald Tusk, não é? De que parece que somos 500 milhões de europeus a pedir 300 ajuda. milhões. Para nos defender de 140, americanos, para nos defender de 140 milhões, porque na realidade estes 500 milhões tiveram o princípio de não se rearmar e de até de inibir a sua maior potência, que seria a Alemanha, de ter esse tipo de armamento, e ficou acordado que a Rússia poderia ter, foi-lhe permitido, mas que os Estados Unidos também poderiam subir para ter uma quantidade semelhante à Rússia. Ora, quer dizer, ficámos aqui com os princípios, digamos assim, morais, e com isso pediríamos uma proteção que seria legítima, porque a Europa também se podia ter armado de outra maneira e se calhar é isso que terá que fazer a partir de agora. Algo que não deveria ser até querido pelos Estados Unidos da América, que deveriam continuar a querer ser proeminentes, nomeadamente armamento nuclear, e que se está a notar que estão a perder a noção de que podemos estar a entrar num mundo de mais exceções, e quando os países começam todos a pedir exceções para ter acesso a isto ou aquilo, podemos entrar num mundo cada vez mais instável, que vai depender de governos que eles próprios também podem ser instáveis, e aliás estão a surgir movimentos políticos, alguns bastante radicais, que às vezes não conseguimos ler exatamente até que ponto é que estariam dispostos a seguir com os compromissos anteriormente estabelecidos pelos seus próprios governos anteriores. Portanto, estamos numa situação muito complicada. E por falar em mundos complicados, sobre o Médio Oriente, o que sabemos sobre a segunda fase das negociações do cessar-fogo? Marco Rubio e o príncipe herdeiro saudita discutiram a reconstrução de Gaza, sendo que o secretário de Estado norte-americano voltou a reforçar que qualquer solução não deve incluir qualquer papel para o Hamas. Pois, isso nós sabemos que havia esta oposição muito forte em relação ao Hamas, por parte de Rubio e por parte de toda a administração americana. Já tivemos várias fases, não é, deste conflito, e no início da década de 80 a percepção do Hamas era diferente, parecia quase uma espécie de grupo que tentava a libertação da Palestina, que em alguns aspectos até poderia ser mais maleável do que a OLP e do que depois mais tarde a Fatah na década de 90, mas ainda assim os Estados Unidos nunca perdiam o contacto com essas forças, e até conseguiram os acordos de Oslo também em negociação com o outro grupo, no fundo com a Fatah, com quem se digladiou pelo governo de Gaza no início do século XXI. Contudo, as posições do Hamas são de facto bastante mais extremistas, mais terroristas, perseguiram até, portanto, essas outras forças de libertação da Palestina que eram suas concorrentes, e de uma maneira atroz, e agora é com espanto que até podemos verificar que os Estados Unidos poderão estar a lidar com eles e a tentar encetar conversações diretamente com o Hamas, o que não sabe até que ponto é que tem a conivência ou não de Israel, ou se Israel também não está a ser espectador perante uma política externa americana que, no fundo, fala com todos. Exatamente, não quebrar pontos de diálogo também pode ser aqui importante. O que é facto é que seria de esperar tentarmos ir buscar um contacto mais de uma autoridade palestiniana mais estabelecida, que agora não sabemos até que ponto é que é assim tão representativa, não sabemos até que ponto é que, de facto, Mahmoud Abbas continua a ser alguém
que os palestinianos olham com essa possibilidade de ser seu interlocutor, ou outro grupo que surja no seu caminho. O que é facto é que vemos estruturas todas muito divididas, e o Hamas é aquele que, até durante estas conversações, foi aquele que foi, talvez infelizmente, porque é um grupo terrorista, o mais estável e que demonstrou ter alguma força sobre o território de Gaza, onde, portanto, ganhou eleições, já vamos quase para 20 anos, portanto, há mais de 18 anos. Sim. Portanto, as conversações são dificílimas. Nós, na altura, até todos sublinhámos que mesmo durante as primeiras semanas, ou os primeiros 42 dias, dentro dos quais a segunda fase deveria ter sido negociada, dissemos que, enfim, a segunda fase foi deixada de facto muito vaga para que as negociações pudessem possibilitar um acerto dos pormenores. Mas o problema dos pormenores é que os pormenores envolviam uma completa retirada de Israel e que não seria viável, de Gaza, principalmente dos tais corredores. Um deles, até creio que já saíram e que já está uma empresa internacional, mas operada até por egípcios, que faz, portanto, as ligações do corredor de Filadélfia, não o de Netzarim, aliás. O de Filadélfia, creio que ainda podem não ter saído completamente, e do lado, portanto, aqui da negociação do Hamas, ainda temos bastante pessoas, não é? Ainda temos 58, 59, em princípio 24 vivos, creio eu, o que também não sabe até que ponto é que é verdade, mas que ainda é um número que representa a força que este grupo tem. Portanto, também não vão estar interessados em libertar todos. Claro. E de dizer que esta primeira fase... E para concluir, Orlando Simões, desculpe. Não correu mal porque, de facto, a desproporção foi muito grande e houve uma grande libertação geral de prisioneiros palestinianos nas prisões de Israel, contra muito poucos reféns que naturalmente não tinham culpa nenhuma. E foi este desequilíbrio que ainda assim possibilitou chegarmos até aqui. A partir daqui as negociações, como se está a ver, parece que não há interesse, porque os interesses são de facto muito diferentes, não é? Se calhar o Hamas gostaria de ter um cessar-fogo muito mais permanente, mas para voltar-se a reorganizar e ser a única força disponível, enquanto que o mundo ocidental preferia ter uma força um pouco mais secular, que visse o Estado de outra maneira para poder iniciar negociações que também elas pudessem ser mais profícuas e mais moderadas. Mas, enfim, é um terreno muito difícil, como todos sabemos. É mesmo. Orlando Simões, muito obrigada pela análise em mais um Gabinete de Guerra. É sempre um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada, boa semana. Gostei meu, muito obrigado. Muito obrigada.